Mesmo quando temos vontade de escrever, não conseguimos nos agarrar a uma ideia concreta o suficiente para escrevê-la. Parece tudo solto demais para transformar na história. Às vezes a gente acha que tem que planejar mais, estudar mais, aprender a escrever. Esse tipo de pensamento nos paralisa. Como lidar com o bloqueio criativo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, porque é uma coisa que todo mundo passa, é uma dúvida que todo mundo tem. E não é uma coincidência. E eu digo isso porque eu mesma já me escondi muito nessa desculpa de que eu tava com bloqueio criativo, sabe? Às vezes, de vez em quando, o meu cérebro ainda pensa assim de forma automática: ah, você não tá escrevendo porque você está bloqueada. Mas, parando pra pensar um pouco mais ativamente, eu percebo que isso é apenas uma desculpa. O bloqueio criativo, na maioria das vezes, é uma forma de autossabotagem, de perfeccionismo. Recentemente eu assisti o vídeo da Carol Santayan falando sobre o bloqueio criativo. Eu já queria fazer um vídeo sobre esse assunto e depois que eu vi o vídeo da Carol eu fiquei mais inspirada ainda a falar sobre isso, porque eu concordo muito com o ponto de vista dela. Eu vou deixar o vídeo dela aí nos comentários para vocês assistirem e me falem o que é que vocês acharam. A primeira coisa que precisa ser ignorada é o perfeccionismo. Você precisa começar a escrever mesmo que você ache que tá tudo horrível. Dá pra consertar uma página ruim, mas não dá pra consertar uma folha em branco. No livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, a autora trata as ideias como algo que tem vida e vontade própria. Você e a ideia são duas unidades trabalhando em conjunto. Então, quando você tem uma ideia, não deixe parada, não negligencie, porque se você não cuidar da sua ideia, ela vai se apresentar a uma outra pessoa, sabe? E quantas vezes isso já aconteceu com você? Tipo, você teve uma ideia, deixou ela lá parada, não fez nada, e aí quando você percebeu, depois que você já tinha esquecido, você percebeu que uma outra pessoa apareceu com a mesma história que você, que teve a mesma ideia que você, mas aquela pessoa foi lá e desenvolveu e você não. E aí você ficou de mãos vazias e a pessoa foi lá e se deu bem com a sua ideia, sabe? Isso acontece e não é porque é plágio, nada do tipo. É porque, segundo Elizabeth Gilbert, as ideias estão aí flutuando e elas escolhem para que elas vão se apresentar. E se você precisa de incentivo, inspiração, motivação, seja lá como você queira chamar, a Carol chamou no vídeo dela de disposição, e eu acho que isso se encaixa perfeitamente aqui. Se você precisa disso, não espere a ideia cair do céu, cultive a sua ideia. E para isso eu tenho algumas dicas. A primeira dica é playlists, faça playlists. Para cultivar minha inspiração, eu ouço muito playlists instrumentais. Claro, isso funciona diferente para algumas pessoas, né? As músicas sem letras são as que realmente instigam a minha mente. Eu escuto uma que nunca falha para mim, que é a Peaceful Piano, do Spotify. Ultimamente também eu tô ouvindo muito a Gentle Rains, que é só barulho de chuva. Eu acho que essas playlists, esses sons de piano e de chuva ou de coisas do tipo, me ajudam na concentração, me ajudam a voltar, me ajudam a me concentrar nas minhas ideias, na minha mente. Claro que eu também adoro fazer playlist com música com letra, inspiradas em minhas histórias, mas isso é mais um acessório extra. Eu não uso exatamente para escrever, mas talvez para pensar sobre a minha história. E é como se essas playlists fossem um acessório para a história. Agora, para escrever, eu super recomendo ouvir músicas instrumentais. Outra coisa que sempre me ajuda é o Pinterest. Eu coloco palavras aleatórias na minha barra de pesquisa, coisas que me lembram a minha história, e aparece um turbilhão de fotos inspiradoras para usar. A partir daí eu vou salvando numa pasta com o nome da minha história e nunca falhe em me inspirar. Como eu falei antes, não dá pra ficar esperando a inspiração cair do céu, né? E um bom jeito de invocar a musa é assistir, consumir conteúdo que seja parecido com o que você está escrevendo. Eu costumo recorrer a séries e filmes que são modos mais rápidos, né? Por exemplo, do que ler um livro. Mas eu acho que você pode também recorrer a contos e a vídeos no YouTube que tem a mesma vibe, mais ou menos, do que você quer escrever. Isso ajuda bastante. Faça uma lista, maratone, isso com certeza vai cultivar suas ideias. E a dica que eu sempre dou: escreva tudo, não confie no seu cérebro, não ache que você vai lembrar depois, que você não precisa levantar para escrever. Escreva, só por via das dúvidas, não deixe nada escapar. Além disso, correr para escrever uma ideia fresquinha pode desencadear várias ideias e levar ao desenvolvimento da sua história quando você menos espera. Escreva tudo!
Ajuste seu tempo de escrita para acabar não usando aquela velha desculpa do eu tô sem tempo para escrever. Claro que cada pessoa tem sua demanda de afazeres, isso pode vir antes ou depois da escrita. Mas isso deve ser levado em consideração quando você está se organizando para poder escrever. Imponha prazos a si mesmo. Estude qual é o melhor método de escrita para você. Veja se você precisa de um mapa mental, de um outline, se você precisa de uma linha do tempo, de um mapa, seja do que for, para começar a escrever. E veja o que é necessário para poder começar a sua história. E não esqueça de considerar descansos e intervalos, que também são muito importantes. Só não vale procrastinar e dizer que tá com um bloqueio criativo, né? É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a sair do bloqueio criativo. E me fala nos comentários o que é que vocês acharam dessas dicas, se vocês concordam comigo e com a Carol, ou se você realmente acredita que o bloqueio criativo existe. E me fala quais são suas próprias dicas para sair desse bloqueio. E é isso. Até o próximo vídeo.